só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Quero convidar você a se colocar de pé, adorar aquele que é digno, nosso Senhor Jesus que está aqui no nosso meio. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração
Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do seu altar e queremos, ó Deus, firmar os nossos passos num fundamento sólido e firme, Pai. Queremos reerguer os muros da nossa vida e da nossa história. Ó Deus, em Tuas mãos nós colocamos o futuro da nossa vida e pedimos, ó Pai, que tijolo após tijolo, fundamento após fundamento, a nossa vida possa ser edificada em Ti. Por isso, Deus, nós declaramos nesse lugar que temos tentado em muitas coisas, de muitas maneiras e até mesmo em muitos lugares, mas a partir de hoje, Pai, nós fazemos um compromisso de edificar o nosso fundamento em Ti, a nossa esperança em Ti, a nossa paz em Ti, a nossa realização em Ti, a nossa liberdade em Ti. Deus, nós temos lançado outros fundamentos em nossas vidas, o dinheiro, o poder, a ganância, os relacionamentos, mas hoje nós estamos falando e estamos declarando que o nosso fundamento é o Senhor, e nós teremos coragem para executar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, coragem para executar o que o Senhor colocou para realizarmos, e assim nós iremos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Dá um toque no seu vizinho do lado e fala assim para ele: vizinho, vamos edificar um fundamento bem firme, e esse fundamento é Jesus. Agora fala bem forte para ele: fica firme, vizinho, Deus quer falar com você, em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa perto de você, diga para ela: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que nos assiste pela internet também, que alegria, que privilégio poder receber você aqui conosco essa noite também. Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com a sua vida, esteja em seu coração, esteja na sua vida hoje, e que você possa, nesse tempo que passar aqui conosco, ser ministrado pela palavra de Deus e também pela verdade do Evangelho. A gente está muito feliz de receber você aqui conosco essa noite, nossa primeira terça-feira da esperança, depois da mudança de horário. Você viu como ficou gostoso a se preparar, a se arrumar? Hoje parecia até que a gente estava atrasado, né? Começou a ficar escuro, eu falei: estou atrasado para o culto, mas era 7 horas ainda. Que bom a gente poder ter esse tempo gostoso juntos aqui, toda terça-feira às 20 horas. E eu quero convidar você que tem vindo sozinho na igreja, você que tem vindo sozinho com o seu carro, você que não tem trazido ninguém com você, quero convidar que terça-feira que vem você coloque alguém dentro do seu carro para vir com você. Traga um visitante, uma visita, uma pessoa que você gostaria que ouvisse a palavra de Deus aqui nesse lugar, alguém que você sabe que está realmente precisando e que precisa de uma palavra de Deus. Quero dizer a você talvez seja um instrumento de Deus para essa pessoa e para essa vida que quer ouvir a palavra de Deus. Então convide alguém, venha com alguém na próxima terça-feira da esperança, porque todas as terças nós usamos aqui fazer o nosso encontro de oração, e nesse encontro de oração nós fazemos os nossos pactos, e ao final você terá a oportunidade de começar um pacto de oração com o nosso grupo. Deixa eu passar alguns avisos rapidamente para vocês. Na nossa manhã de oração, amanhã cedo, às 6h30, eu conto com você. Horário novo, está tão gostoso que a gente não vem de noite na igreja, está de dia já às 6h30, então eu quero convidar você a estar conosco amanhã, às 6h30, para participar da oração e tomar um café da manhã às 7 horas conosco, em ponto. E atenção, homens, nessa quinta-feira a gente tem um encontro aqui, e você que já veio no encontro, sabe que não pode perder, tem muita coisa boa para acontecer aqui, só não pode trazer o filhinho e a filhinha, e nem o filho adolescente, porque para isso nós temos os encontros de jovens e adolescentes. É você, homem, é convidado para participar conosco agora, quinta-feira às 20 horas, a gente vai ter um tempo de comunhão, um tempo de ministração, vai ser precioso e eu conto com vocês aqui. E da mesma maneira, na sexta-feira, nós teremos o encontro das mulheres. Nós não, elas terão um encontro todo especial aqui, que vão trazer a pastora Soliane. Ela é filha dessa casa, está hoje pastora na IPI de Jacarezinho, aqui no Paraná também, estará ministrando a palavra com as mulheres na sexta-feira às 20 horas. Também mamães, filhinho e a filhinha fica com o papai, com a mamãe, filho adolescente e filho jovem também não vem, porque tem outro horário para isso. Você mulher, você mãe, é convidada a participar nessa quinta-feira de um tempo só seu, para você receber uma palavra direcionada ao seu gênero, às suas motivações e também às suas aspirações. Sexta-feira, 20 horas, encontro das mulheres. Quinta é dia dos homens, sexta é dia das mulheres, e aí o que vai acontecer no sábado? É o dia dos jovens. Jovens vão se encontrar aqui, aí sim,
temos os meninos e as meninas, no mesmo horário, às 20 horas. Quem estará conosco é o pastor Felipe Quido, que é da IPI de Maringá, tem uma palavra maravilhosa para falar aos jovens. Então você jovem, não perca esse sábado, nós temos um encontro mensal dos jovens, e é esse sábado, dia 23 às 20 horas, a gente espera cada um de vocês aqui. Perceberam? Quinta-feira homens, sexta-feira mulheres, sábado jovens. E aí, pastor, como é que fica o pessoal da melhor idade? Como é que fica os adolescentes? Vamos lá? Os adolescentes é na quarta que vem. Toda última quarta tem a Last Night. E a Last Night eles fazem uma celebração especial às 19h45. Então você, adolescente, é convidado para participar de uma celebração especial. E a melhor idade também tem atividade para elas, também será na quinta-feira, só que às 13h30 da semana que vem, pois teremos um encontro especial. Toda a última quinta-feira do mês é um dia reservado para o encontro especial da melhor idade. Então vai ter algo especial para vocês aqui, tá bom? Acima de 55, 60 anos, podem vir e participar conosco dessa celebração especial. Então, homens, mulheres, jovens, adolescentes, melhor idade, estão todos aí comprometidos com essa semana de atividades que nós preparamos para vocês, e nós queremos convidar também você, que é membro da igreja, a não perder esse domingo, que você precisa assinar ao seu nome, para a gente poder comprovar que você veio na Assembleia, ouvir o relatório financeiro da igreja do ano de 2018, o que entrou, o que saiu, para onde foi, e isso nós faremos com muita transparência nos 2 cultos, e você escolherá um dos 2 para participar, mas tem que assinar o seu nome nas mesas quando chegar aqui no culto da manhã, às 9h30, ou da noite, às 19h30, tá bom? E o último aviso, nós temos aí um Irmãos à Obra para realizar. Nós vamos pintar a creche Padre Vicente Mariani. Nós não temos dificuldade nenhuma em trabalhar em lugares que não são da nossa comunidade evangélica, e por isso nós queremos romper barreiras e queremos contribuir com a nossa cidade. Nós já pintamos a escola Monteiro Lobato, Machado de Assis, já pintamos uma escola no Senegal, na África, fizemos uma sala na aldeia indígena Sassoró em 3 dias. Essa semana as mulheres estavam pintando uma casa e reformando e limpando uma casa aqui na cidade. Agora chegou a vez de você participar conosco, tá bom? Só que você precisa dar o seu nome, que a gente vai montar equipe de sábado e de domingo. A gente só vai trabalhar sábado e domingo. Talvez 2 finais de semana a gente já resolva a parada, mas a gente precisa de pessoas para ajudar a gente, tá bom? Se você se interessou em ser mão de obra, em pintar e juntar alguns resíduos, entulhos que lá ficaram, quiser ajudar a gente, é nesse final de semana, mas tem que dar o seu nome no balcão de informações, senão a gente perde o controle, tá? Saindo do culto, não esqueça, quero ajudar no Irmãos à Obra, creche Padre Vicente Mariani, vão deixar bonitona, pintadinha, linda, para a nossa cidade ficar mais bonita ainda com essa creche, tá bom? E por fim, os adolescentes e os jovens já vão marcando aí dia 2 a 4 de março, é feriadão de carnaval, e nós vamos ter uma programação especial chamada Aloha, ou seja, 2, 3 dias preparados, 2 dias específicos e um dia aqui na igreja. No sábado, às 19h30, no domingo, nós teremos a presença do pastor Pedro Leal, às 9h30 e 19h30, daqui de IPI de Londrina. E na segunda-feira, fechando o Aloha, vai ter um tempo especial com os adolescentes e com os jovens, tá bom? Programação de carnaval para você não pular carnaval, para você não ficar nesse lixo da televisão nesses dias, que isso não presta para você, não presta para nós, e a gente quer tirar todos que pudermos dessa linha de tiro aí, tá bom? Então, adolescente e jovem, grava na sua agenda que isso vai ser muito, muito importante. Você tem vindo todas as terças aqui participar conosco? Eu quero convidar você. Se quer participar também, entregando seu dízimo e a sua oferta, você pode vir à frente enquanto nós cantamos essa música. Como é que funciona, pastor? Você tem esse envelope branco, você vai colocar o valor que você tiver no seu coração, mas que ele atinja a generosidade. Hoje eu quero ser generoso, quero entregar no altar do Senhor esse valor. Ou se você quiser ser dizimista, é um envelope azul. Quiser ser ofertante na obra missionária, é envelope amarelo. E assim você pode fazer, mas não devolva o envelope lá. O envelope só pode ficar aqui à frente, porque depois será contabilizado pela tesouraria, tá bom? Vamos colocar em pé mais uma vez? Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, com muita alegria, devolver seu dízimo, sua oferta e entregar no altar do Senhor. Em ti
Aleluia. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente. As facilitadoras, os facilitadores estarão aqui. Crianças de 3 a 11 anos. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós vamos orar com você. Continue em pé ainda, nós teremos mais uma canção enquanto oramos com você, que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Crianças de 3 a 11 anos podem encontrar seus facilitadores, suas facilitadoras. Ela está de 3 a 5. Isso. Lá daquele lado. Isso. Caso sua filha e seu filho não estejam à vontade para participar, pode acompanhá-lo por um período, não há problema algum nisso, tá bom? Certo, crianças de 3 a 11 anos, podem ir, que Deus possa ministrar a vida de vocês poderosamente. Equipe de intercessão aqui à frente, por favor. Nós vamos orar pela segunda, terceira e quarta semana de campanha, enquanto cantamos essa canção.
choro dura uma noite, Pai, mas haverá uma festa ao amanhecer. Nós cremos nisso, Deus. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Aleluia, aplauda esse Deus que é tão grande. Amém. Glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a nossa esperança. Nós confiamos nisso. Pode se assentar, meu irmão. Estamos em uma série de mensagens, né? Se tratando de praticamente uma biografia. Você que veio nos últimos 2 encontros nossos nas terças-feiras, você já passou pelos 2 primeiros estágios da vida desse personagem que nós estamos tratando, que é Neemias. Neemias, só para relembrar, né? Quem é Neemias? Neemias era um restaurador, Neemias era um reconstrutor. Neemias era uma pessoa que, apesar de todas as suas regalias, apesar do seu estado atual ser excelente, ele era uma pessoa que queria fazer algo diferente. Ele gostaria de reconstruir os muros. O sonho dele era reconstruir os muros para que a sua pátria, a sua terra, tivesse dignidade. E nós estamos vendo isso já há 2 terças-feiras. Na primeira terça-feira, nós tratamos que, primeiramente, para você ter um sonho de reconstrução, você precisa ter um propósito. Então, você precisa ter algo que te move, algo que te movimenta, aquilo que arde no seu coração, aquilo que você fala, eu nasci para isso. E nós trouxemos aqui várias reflexões para que você pensasse, eu tenho um propósito na minha vida? Realmente, eu sei para o qual Deus me chamou? Eu sei aquilo que queima no meu coração? Essa foi a primeira reflexão que nós tivemos a respeito da vida de Neemias. A segunda parte da vida dele diz respeito a ter a ousadia suficiente para poder começar esse novo projeto que ele havia sido chamado por Deus para realizar. Ou seja, às vezes nós temos um propósito e nós pensamos, olha, vou sonhar em cima desse propósito, eu vou fazer algo diferente, eu vou colocar em prática. Mas às vezes nós nos acovardamos, às vezes nós falamos, não, é um terreno arenoso, é um lugar difícil, requer muita renúncia, requer várias coisas que eu ainda não tenho. E para isso nós precisamos de ousadia. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos dar um passo à frente para poder começar. Mas ok, começamos com um propósito e um sonho. Já começamos bem, né? O primeiro passo foi dado. Depois temos ousadia e começamos, assim como Neemias, que teve que chegar ao rei e pedir, rei, você está me vendo triste porque eu tenho um sonho a ser realizado. Está muito bom aqui com você. Eu gosto muito de trabalhar para você. Mas existe algo que queima no meu coração. Então não é fácil se dirigir assim a um rei. Ainda mais um rei que tinha dado uma alta posição para ele, confiava nele. E nós chegamos numa etapa de Neemias, que está descrito em Neemias 2, 17 e 18. Você pode acompanhar comigo aqui pelo telão. Que diz assim, então eu lhes disse, Neemias dizendo, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Pessoal, e agora? O que nós temos que fazer? Precisamos ter coragem. Coragem para executar. Pessoal, uma das grandes coisas
que às vezes as pessoas não se atêm na hora de realizar um projeto é a qualidade da execução. Às vezes nós planejamos muito, temos boas ideias, tem pessoas que têm ideias maravilhosas, já fazem o desenho de tudo aquilo que elas imaginaram, e às vezes nós falhamos em executar. E nós estamos aqui numa palestra motivacional, nós estamos aqui falando de negócios, não. Nós queremos trazer tudo isso para a nossa vida espiritual. Nós temos que ter coragem para dar passos adiante na nossa vida espiritual. Nós temos que ter coragem para dar passos adiante na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, com os nossos amigos. E existe uma frase que ecoou nos meus ouvidos por muitos anos. Antes de eu vir trabalhar na igreja, hoje eu trabalho junto com o Tanner, com o pastor, com toda a equipe, eu trabalhava numa indústria. E vocês que já trabalharam em indústria, tiveram contato, já se aposentaram dos negócios, talvez, vocês sabem que existem metas muito agressivas. Vocês sabem que existe muita cobrança com relação a faturamento, custos e etc. E tinha uma diretora lá que eu tinha contato com ela. E sempre quando eu chegava, eu falava para ela, ó, daqui a gente não consegue passar mais. A gente já espremeu tudo que tinha para espremer, a gente já fez tudo que tinha para fazer e não dá mais. Simplesmente, se a gente reduzir mais custo aqui, acabou o departamento, a gente não tem mais o que fazer. Ela olhava para mim e me falava, Guilherme, quer moleza? Senta no mousse. Ela falava isso para mim, Guilherme, você quer moleza? Senta no mousse. Se você não gosta muito de mousse, você pode trocar. Qualquer outra consistência, né? Gelatina, pudim. Ela olhava para mim e falava isso. Porque eu sabia onde eu estava. Eu sabia para o que eu era pago. Eu sabia qual era a minha função. E eu vejo que nós, meus irmãos, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, às vezes nós nos convertemos, às vezes nós entregamos as coisas nas mãos de Deus, mas a gente quer moleza. A gente olha a situação e a gente fala, não, agora que eu entreguei nas mãos de Deus, eu não preciso de força de vontade, eu não preciso executar os planos, eu não preciso me preocupar, né, pessoal? Existem dois tipos de preocupação, né? Uma questão é a preocupação ansiosa, outra coisa é você se preocupar com aquilo que você vai realizar, você planejar, você pensar de forma séria a respeito daquilo. E isso me fez pensar a respeito de algo, que existem pessoas que acreditam que viver com Deus é alguma espécie de versão de luxo da vida. Eu li essa frase num livro que eu estava lendo esses dias um teólogo chamado A.W. Tozer, que chama Uma Vida Crucificada. Ele diz que às vezes as pessoas aceitam a Deus, aceitam a Jesus, e eles acham que a partir dali vai existir uma versão luxo de vida. Você já entrou num carro luxo? Versão luxo? Né? Existem versões completas, né? Eu já entrei em alguns carros versão completa, mas existe aquela versão que é a versão de luxo, aquele acabamento em madeira, aquele monte de luzinha para todo lado, computador de bordo, o carro faz tudo para você. Mas eu gostaria de te dizer que na vida com Deus não é bem assim. Não é assim, nós chegamos no altar, deixamos lá a nossa vida anterior, que muitas das vezes, pessoal, era recheada de boas práticas, sabe? Às vezes, uma pessoa que não conhecia Deus, ela abandona boas práticas. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, ela era uma pessoa guerreira, uma pessoa aguerrida, uma pessoa comprometida, uma pessoa que se doava para os negócios, para o trabalho, para a família. E quando ela se encontra com Deus, às vezes ela dá aquela reduzida. Ela se encontra com Deus e fala, não, agora tudo está nas mãos de Deus. Realmente está nas mãos de Deus. Mas Deus nos deu essa coragem para executar os planos dele. E Ele quer nos dar essa coragem para irmos em frente, assim como Neemias foi. E o que coragem significa, meus irmãos? Firmeza de espírito, frente a uma situação difícil e desafiadora. Ou seja, a coragem, ela não é uma atitude, ela é uma atitude e não é um sentimento natural ao ser humano. Pessoal, desde quando nós caímos no pecado, desde quando, infelizmente nos afastamos de Deus, a coragem não é algo que brota do nosso coração. Nós começamos a ter medo das coisas. O que o homem fez quando ele pecou? Ele se escondeu de Deus. Ou seja, nele mesmo, ele não tinha força para enfrentar as situações adversas da vida.
E o que ele precisava fazer? Ele precisava confiar em Deus para ter essa firmeza de espírito, frente a essa situação difícil, desafiadora. E eu gostaria de, rapidamente, em 5 pontos, tratar com você a respeito do que Neemias fez, para ter essa atitude de firmeza de espírito. Eu quero que você saia com isso na sua mente, que coragem é firmeza de espírito. Coragem é uma decisão, coragem é uma escolha, não é um sentimento. O que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Decida ser forte e corajoso. E Deus está nos convidando a sermos corajosos para executar os seus planos. E eu gostaria de tratar o primeiro princípio. Para você se encorajar, para você ter essa firmeza de espírito, você precisa ser realista e encarar seus problemas de frente. Meus irmãos, nós podemos ser cheios de uma falsa coragem se nós não formos realistas, entendemos os nossos problemas e encará-los de frente. Porque se você faz algo meio maquiado, se você olha para a sua vida de uma forma deturpada, obscura, você pode ter uma sensação de coragem, de firmeza, dizendo: olha, eu consigo. Mas quando você começar a se deparar com as suas verdadeiras atitudes, sua coragem vai por água abaixo, porque você não viu a realidade como ela era. Como que Neemias fez isso? Perdão, irmãos, já foi tudo já. Não, tampa o olho todo mundo aí, para não ver. Volta. Perdão, irmãos, problemas técnicos. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Eu gostaria de deixar essa palavra com você: examinando. Examine-se. Examine a situação para que você tenha uma coragem verdadeira, para que seu espírito seja firme de uma forma verdadeira, porque você encarará os fatos como eles realmente são. E pessoal, o que inibe a nossa coragem? Fugas e ilusões. O que Neemias fez? Ele saiu e falou: gente, eu quero ver realmente como está a situação. E o que ele viu? Portas derrubadas, portas destruídas pelo fogo, muros derrubados. Ou seja, era uma situação de calamidade, meus irmãos. Se você quer ter coragem para enfrentar seus problemas, encare-os de frente. Veja realmente aonde você tem falhado. Examine-se a si mesmo. Procure os altares derrubados no seu coração, aquilo que você fazia antes e não faz mais. Quando nós falamos de reconstrução, nós falamos de algo que já existia. Então, às vezes, você não quer visitar aquela parte que foi derrubada. Às vezes, você tem medo de encontrar com algo que você não quer encarar de frente. Nós temos medos de encarar aquilo que dói no nosso coração. Então, eu te convido essa noite, se você quer ter coragem, se você quer se encorajar de verdade, se você quiser ter uma sincera sensação de segurança, encare seus problemas de frente, seja realista como Neemias e siga adiante. Fuja das fugas, fuja de uma vida de ilusões. Princípio número 2, não desista e nem postergue sua ação ao se deparar com a primeira barreira. Pessoal, quando nós estamos executando um projeto de reconstrução, nós encontramos com diversas barreiras. Nem tudo ocorre como planejado, não é verdade? Quem aqui já construiu uma casa, já construiu alguma coisa, né, que é bem detalhadinho, tudo ocorre como planejado? Eu estou passando por isso, pessoal, e eu tenho propriedade para dizer, não ocorre como planejado. Acontecem diversas situações, diversas barreiras, diversas dificuldades que vão aparecendo. E se nós cedermos essas dificuldades, nós nunca iremos concluir. Se nós postergarmos por conta dessas dificuldades, nós nunca iremos concluir. O que ele fez, Neemias? Foi até a porta da fonte e do tanque do rei. Ele estava indo para fazer a vistoria dele. Mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei
e tornei a entrar pela porta do vale. Ou seja, pessoal, o animal dele não passava no lugar onde ele precisava passar. Olha, se fosse eu, provavelmente eu voltaria e encontraria um animal mais magro para voltar no outro dia. Só que Neemias não fez isso. O que Neemias fez? Ele subiu o vale de noite. Se coloca na pele de Neemias, ele tinha um trabalho importante para executar. E ele já teve uma primeira barreira, ele estava com o animalzinho dele lá e não tinha espaço para passar. E qual que era a segunda opção? Um baita de um vale, de noite. Imagina ele subindo com o animalzinho dele no vale, sendo que tinha um lugarzinho para ele passar. Ele poderia ter voltado no outro dia, ele poderia ter falado, amanhã eu dou um jeito de passar por esse buraquinho aqui, né? Eu posso dar um jeito nisso, eu não preciso fazer esse contorno nesse vale. Mas Neemias, ele estava totalmente comprometido com essa obra. Ele estava totalmente comprometido. Então, o esforço a mais não foi capaz de pará-lo. Não foi capaz de pará-lo. Porque uma coisa que pode inibir a nossa coragem é a preguiça, a procrastinação, né? Às vezes nós nos sentimos corajosos, mas bate aquela preguiça. Às vezes nós estamos naquele estado de espírito firme, eu vou fazer, vai acontecer, mas bate aquela preguiça. A gente dá aquela bocejada, a gente fala, nossa, estou cansado hoje, acho que eu vou deixar para amanhã. Nossa, mas hoje eu acho que meu expediente já encerrou, acho que eu vou deixar para amanhã. Eu ia começar uma campanha hoje, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Eu ia ir na igreja hoje, mas eu vou deixar para amanhã. Hoje eu ia contar aquele segredo para alguém, aquilo que acaba com a minha vida, aquilo que todas as vezes vem na minha mente, eu iria me libertar daquilo, mas eu resolvi deixar para amanhã. E eu acabei nunca contando. Então, pessoal, a coragem de verdade, ela vem sobre aqueles que não procrastinam, aqueles que não têm preguiça, aqueles que querem resolver a situação, aqueles que querem pegar aquilo que é seu e falar, não, eu vou fazer, nem se for um pouco mais difícil, nem se for um pouco mais complicado. Se o meu animal não passar por essa porta, eu vou dar a volta no vale. Eu vou subir ao lugar mais alto se necessário, mas eu vou fazer e cumprir a minha missão. Princípio número 3. É um pouco contraditório com o outro, mas eu vou te explicar por quê. Não seja precipitado, espere o momento certo de agir. E qual é o foco agora nesse ponto? Cuidado com as promessas, pessoal. Às vezes nós estamos no meio de um plano, de um projeto de reconstrução. E eu quero que fique bem claro na sua mente, quando nós falamos de reconstrução, estamos falando da sua vida, estamos falando da sua família, estamos falando da sua espiritualidade, do seu emprego, estamos falando do seu ser como um todo, né? E muitas das vezes, nós acabamos fazendo diversas promessas que nós não podemos cumprir. Às vezes, nós nos empolgamos muito com o projeto e com o plano e acabamos prometendo para a nossa família que nós vamos tomar uma atitude diferente e ainda não estamos preparados para isso. Se eu resolver me tornar um lutador de MMA, eu não vou amanhã marcar uma luta no UFC. Eu preciso treinar muito ainda. Se eu quiser ser um jogador de futebol profissional, eu preciso treinar muito ainda. E eu preciso saber exatamente como o meu físico está, como a minha mente está, se eu estou preparado para agir. E foi o que Neemias fez. O que ele fez? Ele dizendo, os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ou seja, ele não tinha nada firme ainda, ele não tinha nada planejado ainda. Então, ele simplesmente não criou nenhum alarde sobre isso. Então, meu irmão, diferente do princípio passado, que diz respeito a você não procrastinar, a você executar, mas eu gostaria de te dizer que se você não se sente capaz, firme, para realizar alguma promessa, para dizer que você vai mudar, não o faça. Não crie falsas expectativas na sua família. Qual é a minha dica? Qual é aquilo que nós queremos trazer para você? Ore. Descanse em Deus. Peça o momento certo. Nós vemos todos os dias, pessoal, famílias que criaram expectativas. Que criaram diversas expectativas em cima de uma mudança, em cima de algo que foi prometido.
Às vezes o seu patrão criou expectativas em cima de você, você falou, não, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou agir de certa forma, mas você não cumpriu. Então não seja precipitado. Saiba o momento certo de agir. Pois existe um inibidor da nossa coragem que é a impaciência. Quando nós somos impacientes, a nossa coragem se torna falsa. Nós acabamos agindo antes do momento certo. Então vamos tomar cuidado com essa questão. Princípio número 4, esse Neemias sabia fazer muito bem. Se você quer se encorajar, envolva as pessoas e seja influente. Meus irmãos, um projeto que é executado sozinho é muito difícil. Você nunca vai conseguir executar um projeto sozinho. Você nunca vai conseguir mudar a sua vida sozinho. Se você não envolver as pessoas no seu projeto, se você não envolver as pessoas na sua, naquilo que você quer mudar na sua vida, se você não trazer as pessoas para perto e ser influente, você dificilmente conseguirá reconstruir a sua vida, reconstruir os seus muros, reconstruir o seu casamento. O que aconteceu com Neemias? Neemias 2:11, parte A diz, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Ou seja, Neemias, pessoal, apesar de, se você ler o livro, ele parece ser uma pessoa muito solitária, porque ele estava tão engajado na obra, que parece que ele não tinha tempo de fazer nada. Se você ler o livro de Neemias, você para e pensa assim, nossa, esse cara comia, esse cara tomava banho, esse cara dormia, porque parece que ele está, como a gente fala, workaholic, que ele está 1000 por hora. Parece que ele não fazia nada disso. Mas antes dele executar, ele teve um momento com seus amigos. Eu fico imaginando que Neemias estava sentado, em volta de uma fogueira com os amigos dele, e simplesmente conversando a respeito dos planos dele. Falando para eles o quanto o coração dele ardia. Falando para eles o quanto ele desejava aquilo. Falando para eles o quanto ele amava aquilo que ele estava fazendo. O como ele já via os muros sendo erguidos. Como ele já via as crianças retornando do exílio e povoando novamente as ruas de Jerusalém. E quantos de nós temos feito isso, pessoal? Às vezes nós só estamos executando, mas não estamos agregando pessoas junto conosco. Não estamos partilhando os nossos sonhos, os nossos desejos, para que isso se torne muito melhor. Nós precisamos andar juntos. Que ele também disse, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação. Ou seja, está tudo no plural, vamos, para que não fiquemos. Neemias era um líder, ele era influente, ele sabia que sozinho ele não conseguiria. Então, qual é o inibidor da nossa coragem? É o individualismo. Quando nós somos indivíduos que se isolam, dificilmente nós seremos pessoas corajosas, porque nós precisamos de apoio, nós precisamos de pessoas do nosso lado. Se você tem um desejo para a sua vida, se você quer restaurar os muros caídos, se você quer ter um novo padrão de vida com Deus, você precisa de gente do seu lado. E esse é o desejo do nosso coração para essa igreja. Esse é o desejo do nosso coração para essa comunidade. É isso que arde no nosso coração. Pessoas que caminham juntas. Pessoas que reconstroem juntas. Pessoas que veem a obra alheia, Quem já passou perto de uma obra alheia e deu vontade de ir lá sentar um tijolo? Acho que ninguém, Mas é isso que nós queremos aqui. Nós queremos gente que passe perto das obras alheias e fala, nossa, hoje eu estou com uma vontade de assentar um tijolo aqui. Hoje eu estou com vontade de bater uma massa aqui. Estou com vontade de dar uma rebocada aqui. É isso que nós queremos, meus irmãos. Era assim que era para ser a igreja. A igreja nasceu assim. A igreja foi criada para isso. E nós perdemos isso, olha, quase que completamente. Se você for pegar a proporção das igrejas do Brasil, se você for pegar a proporção dos formatos de igreja que nós vemos, nós perdemos muito disso. E agora nós estamos tentando reconstruir isso novamente. Então eu gostaria que você pensasse muito a respeito disso. Envolva as pessoas. Seja influente. E por último, o Ministério de Louvor pode subir aqui já, por favor. Por último e mais importante,
que é algo que nós já vimos nos pontos anteriores, que Deus estava com Neemias, que Deus favorecia Neemias em tudo que ele fazia. Então você precisa se certificar da direção de Deus e do valor do seu projeto. Porque diz em Neemias 2,18, ele contando para o povo, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Pessoal, nós precisamos, por último, tomar cuidado com a descredibilidade. Se o seu projeto tem crédito, se ele é um projeto do coração de Deus, e se ele é um bom projeto, um projeto que vai abarcar mais pessoas, que vai agregar mais pessoas, que vai exaltar o nome de Deus, que vai glorificar o nome de Jesus, que vai trazer um ambiente de paz, de cura para sua casa, para sua família. Se esse seu projeto tem credibilidade, confie que Deus está contigo. E quando Neemias disse isso para o povo dele, o povo entendeu que era um bom projeto. E é isso que nós queremos trazer de volta, meus irmãos. Nós queremos que nós, entre nós, quando falarmos dos nossos projetos uns para os outros, automaticamente nós diremos um para os outros, rapaz, esse é um bom projeto, eu estou contigo. Meu amigo, esse é um bom projeto, eu estou com você. Eu quero te ajudar, eu quero te abraçar, eu quero fazer o meu melhor para você. E eu creio que só apenas com o poder do Espírito Santo nós chegaremos nesse nível, meus irmãos. Só com o poder do Espírito Santo, só com a graça de Deus, só com a busca, com o desejo de sermos transformados, com o desejo de ter essa coragem, esse espírito inabalável. Apenas o nosso Deus é imutável, mas Ele pode nos fazer consistentes. Não busque a imutabilidade, você nunca será imutável. Você terá dias de humor oscilante, você terá derrotas sim, você terá dias que você estará mal, bem, mas busque a consistência, a coragem, a não desistência dos seus projetos. Mas acima de tudo, entregue nas mãos do Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Confie nele e o mais Ele fará. Tenha plena convicção de que o seu bom projeto será executado se você tiver coragem, ousadia e um propósito. E nós falaremos mais sobre isso na próxima terça. E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Coragem para executar. Nós precisamos dela. Por isso fique de pé nesse momento. Nós estaremos convidando o Ministério de Intercessão aqui para frente. Você que irá começar a sua campanha, o cartãozinho está aqui, né? Você que começará a sua campanha primeira semana, quinta, sexta e sétima semana, é isso, né? Quinta, sexta e sétima, né? Quinta, sexta e sétima semana, você pode vir à frente, nós estaremos orando por você, enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção, creio que Tu és a cura. Amém.
pode dizer isso? Nós confiamos no Senhor. E nós cremos, Senhor, que Tu és tudo. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Antes de nós cantarmos o refrão que diz nada é impossível, eu queria lembrar você que Deus tem um bom projeto para você. Deus tem um projeto de vida. Diz em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jeremias 29, 11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Você pode ter um bom projeto, mas eu quero te lembrar que Deus tem um melhor ainda. Efésios 3, 20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E se Deus estiver nessa causa, como estava com Neemias, o projeto dele vai ser realizado e vai ser cumprido em sua vida. Eu quero louvar a Deus porque a gente tem podido perceber isso. Deus tem um bom projeto para essa igreja aqui em Sertanópolis. Por isso essas portas estão abertas hoje. Deus tem um bom projeto, não porque eu estou aqui, mas você que vê que bênção. O Guilherme, o Tanner, o Renato, jovens que esses dias estavam por aí, Deus reuniu e colocou tudo no mesmo lugar para abençoar a sua vida, para ministrar o seu coração. E esses entenderam um bom projeto de Deus para suas vidas. E eu quero desafiar você a entender que essa comunidade local é um bom projeto de Deus para a sua vida e para a sua família. E na semana que vem você trazer alguém para esse bom projeto, convidar alguém para vir com você, para experimentar esse trabalhar junto. Não seja individualista. Coisa que é boa a gente avisa. Se o hotel é bom, a gente fala, aquele hotel é bom. Se a pizzaria é boa, aquela pizzaria é boa. Agora, se a ministração é boa, se a palavra de Deus está, às vezes a gente se cala. Eu quero convidar você a fazer isso essa semana. Convide alguém, envolva alguém com essa palavra, e que essa semana você tenha coragem para executar aquilo que Deus já tem colocado em seu coração. Essa canção diz, nada é impossível. E eu quero aproveitar esse momento para orar com você que sente que há algo impossível na sua vida. Você que sente que há algo que está travado, que está amarrado, algo que está paralisado, muros caídos e que você tem examinado e ficado com medo. Mas eu quero orar porque essa canção diz, nada é impossível para Ele, para nós sim, mas não para Ele. Você que está com problema de emprego, você está com problema de saúde, você está com problema no casamento e não consegue resolver, você que está numa situação conflituosa, você que está ansiosa, preocupada com alguma coisa e que acredita que não está em suas mãos resolver, eu quero convidar você a vir aqui na frente, nós vamos encerrar esse culto orando juntos. Você que quer colocar algo impossível diante do Senhor, uma cura, um milagre, uma provisão, uma resposta, vem aqui à frente. Eu quero orar com você enquanto nós cantamos Nada é Impossível para Ti. Vamos dizer isso juntos? Nada é impossível para Ti. Pode vir aqui à frente, meus irmãos. Vamos encerrar assim, juntos, esse ambiente de fé e de milagres. Nada é impossível para Ti. Tenho meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós confiamos. Cremos nas Suas respostas, cremos na Tua intervenção. Nada, absolutamente nada, pode impedir o Teu agir. Tu tens o nosso mundo, o nosso ser, nosso ontem, nosso hoje. Oh Deus, assim nós confiamos que Tu és. Tudo para mim.
Nós precisamos, nós necessitamos, nós ansiamos por Ti, Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Sua presença em oração. Senhor, nós entramos nessa terça-feira da esperança e ouvimos uma palavra que nos desafia. Uma palavra que nos faz examinar aquilo que está errado na nossa vida e tomarmos coragem. Examinar cuidadosamente aquilo que nós não podemos realizar pelas nossas mãos. E essas pessoas tocadas pela palavra que foi dita aqui desse púlpito essa noite, se achegam até o altar examinando a sua condição miserável, examinando a sua condição humana, examinando a sua condição pequena, a sua condição débil. E assim nós estamos aqui, Senhor, vulneráveis e necessitados do Seu agir. Jesus, nós precisamos de Ti. Não há mais o que fazer diante dessa situação, não há mais como lidar diante desse aprisionamento, não há mais o que podemos fazer pelas nossas forças. Por isso nós voltamos o nosso coração a Ti, nos achegamos à frente a esse altar e pedimos agora: intervenha na história, intervenha em nossa vida, intervenha no casamento, entra com milagre na nossa saúde, traga a palavra de cura, traga a palavra de libertação, liberta-nos, ó Deus, dessas dores emocionais, liberta-nos desses traumas do passado, liberta-nos, ó Deus, dessa dependência de medicamentos, liberta-nos, ó Senhor, dessas dores do coração, liberta-nos dessas dores do corpo. Essa pessoa, Pai, que entrou essa noite com essa dor na coluna, em nome de Jesus nós repreendemos toda dor agora, todo mal, essa dor de origem espiritual, de guia enviado, de entidade maligna enviada. Agora em nome de Jesus nós declaramos a cura, bate em retirada todo espírito maligno de enfermidade essa noite, está cancelado, está desfeito, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de enfermidade nesse lugar, essas dores na perna travando a caminhada, seja repreendido agora em nome de Jesus. Essas dores crônicas da cabeça agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda enfermidade vai embora, toda enfermidade bate em retirada, porque o Espírito do Senhor está aqui, e onde o Espírito do Senhor está, ali está a liberdade. Pelo poder do nome de Jesus nós repreendemos todo espírito maligno, trazendo cativeiro emocional, trazendo lembranças malignas. Em nome de Jesus, solta a mente dessa pessoa agora, solte os pensamentos dessa pessoa, trazendo condenações, julgamentos, trazendo prisões do passado. Em nome de Jesus, seja desfeita agora. Nós estamos no ambiente de cura, de libertação, porque estamos na presença de Jesus. Todo espírito de falência financeira, todo espírito de insuficiência financeira, de bancarrota, seja cancelado e desfeito em nome de Jesus. Prospera essas mãos, Senhor, prospera esses passos, livra, Senhor, da falência e traga prosperidade aos teus filhos. Toda porta fechada à profissão, essa pessoa que se formou, essa pessoa que tem se entregado ao trabalho, nós agora repreendemos toda porta trancada, toda corrente levantada, todo trabalho espiritual contra essa pessoa, seja desfeito em nome de Jesus. Portas abertas, portas abertas, portas abertas em nome de Jesus. Eis que vou adiante de ti e envio o meu anjo adiante de vós, ele aplanará o caminho. Jesus vai adiante de nós, ele vai aplanar e abrir as portas em nome de Jesus. Senhor, nesse ambiente de espiritualidade da Tua presença, nós declaramos a Tua vitória sobre nós, a Tua presença sobre nós, a Tua provisão sobre nós, e assim sairemos com coragem para continuar naquilo que o Senhor propôs em nosso coração, e assim viveremos Teus milagres, o Teu poder, a Sua glória, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana, uma semana de vitória, de cura e de bênção na sua vida, em nome de Jesus.